desta vez já muito bem acompanhados por alguém que, no passado mês de novembro, se meteu num avião para ir viver uma história louca com um alien negro, podemos dizer assim. Artur Bruel, bem-vindo às Manhãs MyGeek. Olá Artur, bom dia, bem-vindo. Olha, vamos começar por apresentar este projeto da Black Alien Project para situar as pessoas, porque haverá quem ainda não conheça. Sim, então vamos começar do início. O Black Alien Project é um projeto do Anthony Loffredo, que é um francês que não identifica-se com o seu corpo. E eu fiquei a saber essa história. Ele está a fazer de tudo para conseguir encontrar paz entre o seu espírito e o corpo. E eu pensei, bem, quem é esta pessoa? E então, encontraste o quê? No YouTube? Começou nas redes sociais? Não, eu estava numa viagem em Barcelona. Este é um bocado do meu processo criativo. Normalmente o meu processo criativo acontece quando eu estou em viagem. E depois estava no barbershop e ouço falarem do Black Alien. E depois fiquei logo curioso. E depois tive a reação da maior parte das pessoas, como nós podemos ver na fotografia. É um bocado chocante. Isto não é AI, isto é de verdade. Isto é uma pessoa. E não é tinta, é tinta no sentido em que foi é tatuado. Portanto, é permanente. E então eu pensei, por que não fazer um documentário sobre o Anthony Loffredo? Não sobre o Black Alien, porque o Black Alien é uma persona, é um personagem que foi criado. Okay. E pensei, porque lá está, eu olhei para as fotografias e fiquei, vou ser sincero, fiquei chocadíssimo com o que estava a ver, mas eu pensei, há uma verdade por trás desta imagem, existe alguma coisa, é uma pessoa. O que é que levou alguém a... Há uma história humana aí atrás. Há uma história humana. Não é? Eu acho que independentemente da história, há sempre uma razão de agirmos como agimos, claro, da forma como nós somos. Então eu pensei, a fazer a minha pesquisa, só encontrava informação sobre o Black Alien, mas não encontrava nenhuma informação sobre o Anthony Loffredo. E eu disse, quero conhecer esta pessoa. Se não for para o meu trabalho, eu quero conhecer esta pessoa. Eu quero conhecer esta pessoa, porque eu sei que vai ser uma história que vai trazer alguma coisa para mim. Porque tu, aliás, a certa altura do documentário, dizes que estavas a descobrir coisas sobre ti próprio. Sim. Entretanto, este documentário chega ao Channel 4, no Reino Unido. Sim. Na conta de YouTube, não é? Sim. Então, como é que isto funciona? O meu trabalho, eu sou criativo, eu trabalho em Londres, e o meu trabalho é basicamente criar formatos de televisão e storylines para documentários. E surgiu essa ideia e pensei, vou fazer o pitch ao Channel 4. Aliás, não sou só eu, nós temos uma equipa, atenção, eu dou cara ao projeto, mas nós somos uma equipa. E, entretanto, o Channel 4 disse, Artur, bora lá, vamos a isso. Então, este é um projeto que, como nós dizemos, é commissioned by Channel 4, é um projeto do Channel 4, que agora está, está a embalar, não é? Sim, sim. Em termos de visualizações e em termos daquilo que tem sido o destaque até mediático que o documentário tem vindo a ter em Londres. Sim. O programa neste momento... Mas eu, se calhar, Artur, eu fazia aí uma pequena pausa nesta história do Black Alien. Nós estamos a falar, de facto, de um documentário que podem espreitar parcialmente o documentário no canal do YouTube do Channel 4. Sim. Ok, está 20 lá. minutos. Podem procurar por The Black Alien Project e vão encontrar, de facto, este trabalho, ou, de forma parcial, o documentário à volta do personagem do Anthony Loffredo. Sim. Mas tu, de facto, és apresentado como um criativo, alguém que adora contar histórias, Sim, produtor de conteúdos, criador de formatos. Sim. Isso é uma coisa que nasceu contigo? Sim, eu desde miúdo sempre soube que queria trabalhar em storytelling, em televisão. Eu dizia na altura televisão. Eu sabia que eu queria contar histórias. E depois, para mim sempre foi natural. Eu sempre, desde miúdo, por exemplo, nós tínhamos projetos de escola, nós tínhamos de fazer uma apresentação. Eu nunca fazia apresentação com PowerPoint, não. Eu fazia o vídeo, editava, na altura, no Windows XP, qualquer software que tinha na altura, que era bem mais difícil. E, aliás, até gravava, tinha câmera com tape, atenção. Exato. Ou seja... Tão bom! Sim. Não, olha que hoje em dia, digo tão bom, mas hoje em dia tens mais liberdade com a era digital que dá muito jeito. Não, tão bom no sentido em que eu imagino um pequeno Artur
já com esse cuidado e com essa vontade. Eu por exemplo, fui com cassetes de rádio, fazia pequenos sketches com a minha irmã, mas gravava com a cassete de rádio para depois os meus pais ouvirem ao almoço. Portanto, estás a perceber. E tu foste para longe, viajaste para Londres, já com o intuito de poder trabalhar nessa área que te apaixonava? Aliás, porque depois eu comecei a perceber que o que eu faço é uma coisa que não existe em Portugal, que é desenvolvimento de formatos. Certo. E eu pensei, eu tenho... Estás a falar com mal, Nós estamos a chorar por dentro. E isto tem uma razão de ser, mas não acho que não é o intuito desta conversa, porque eu tenho muito para falar sobre o assunto. Sim. E eu pensei, eu quero desenvolver formatos de televisão e não se faz em Portugal. Onde é que se faz? Estados Unidos, faz-se na Holanda, no Reino Unido, em Israel e agora começa-se a fazer um bocadinho mais em Espanha. E pronto, eu fui para Londres exatamente com esse intuito de quero desenvolver formatos de televisão. E pronto, e aconteceu. Muito bem, muito bem. Tu, inclusivamente, tiveste uma participação na produção do The Voice, não foi? Sim, a minha base, eu na altura trabalhava na ITV Studios, trabalhei no The Voice, trabalhei em vários programas, mas a minha base era no The Voice, que foi para mim uma escola, porque eu estava não fazia só a pré-produção, como também desde a ajuda de escolha de músicas, dos cantores, nós chamamos de concorrentes, dos cantores, e depois até a pós-produção, ou seja, eu fazia parte do core team, fazíamos todo. Isso tudo faz parte da história que estás a contar no programa. Deixa-me também perguntar-te, e ainda sideline aqui à nossa conversa sobre o The Blake Island Project, mas trabalhar em televisão em Inglaterra e em Londres onde se tem um espírito do verdadeiro entretenimento, daqueles fazes tudo com um aprumo e com... Sim, tens de pensar que nós estamos a fazer conteúdos que não vão só para o Reino Unido. Não, nós estamos a vender para o resto worldwide, do mundo. Claro. Aliás, o próprio The Voice passava na SIC Mulher, se não estou em erro, sim, aqui em Portugal. Inglesa. E depois, o que nós fazemos, a ITV Studios é a dona do formato, ou seja, nós fazemos primeiro e depois nós temos uma meeting que acontece todos os anos, em que nós partilhamos como é que o formato deve ser feito no resto do mundo. O formato foi desenvolvido na Holanda, mas pronto, depois a ITV Studios comprou. Mas então eu fazia parte do core do The Voice. Trabalhar em Londres eu lembro perfeitamente a primeira vez que eu entrei no estúdio do The Voice. Nós estamos a falar de uma equipa de mais de 300 pessoas. Certo. E tu sentes ali tão pequeno e ficas a pensar o que é que eu posso aqui fazer, o que é que eu posso ajudar. Tu também tens de ter muito cuidado, porque lá as coisas são muito bem separadas, enquanto que aqui em Portugal nós fazemos tudo... Então somos o desenrasco. Exatamente. Lá não. Então tens que encontrar o teu espaço. E depois, claro, também queres demonstrar o teu talento, queres demonstrar o teu potencial, exatamente. as tuas valências. E tu tens que aprender ali como navegar a indústria. É uma indústria muito difícil. Eu adoro a televisão britânica. Provavelmente das... Não sei se algum dia puderes levar o pai a passear nos estúdios. Não, já passei em alguns estúdios. Olha, digo-vos uma coisa que é muito interessante. Para mim foi um momento de realização. Foi em dois momentos. Um foi a gravar o The Voice nos estúdios do Star Wars. Por exemplo, em e depois... Pinewood. Não era em Pinewood. Não era em Pinewood. São agora porque Pinewood também era do Star Wars. Mas o primeiro, que é no George Lucas, que agora são os estúdios da Netflix, antigamente da BBC. E depois, um que para mim, eu na altura, quando era miúdo, eu adorava assistir o Art Attack. E o Art Attack passava no Disney Channel, que na altura era a televisão paga e nós não tínhamos lá em casa. E às vezes havia um momento que nós tinha o canal aberto e podias assistir. Eu lembro perfeitamente de ver o Art Attack. E depois fui gravar um programa que é o Supermarket Sweep. E eu entro no estúdio e vejo o set que já não é utilizado, mas que está lá. E eu pensei, bem... O Arthur o ciclo fechou. Não, foi assim de full circle. Porque depois tu entras é uma indústria que as coisas acontecem, é muito rápido. Não há tempo para pensar. Que tu esqueces um bocadinho de ti. Esqueces o teu nome, sinceramente. Esqueces quem tu és. E depois para mim naquele momento foi, estou a chegar a algum lado. Foi assim um momento de realização. Olha, mas voltando então ao que te trouxe cá. Tu já falaste um bocadinho aqui do Anthony. Sim. E que não se identifica com o seu corpo e está à procura de uma forma... para criar então essa união entre quem ele sente ser e o seu aspecto exterior. E isto fez-me pensar que eu acho que está identificada como uma das necessidades básicas humanas, a necessidade de pertença no grupo. E aqui, de alguma forma, ele até diz no documentário que gosta de estar sozinho, mas ele procurou, ele quase que acaba por se distanciar do resto da espécie, se formos aqui pela ideia do alien. De que forma é que
Ou o que é que te fez pensar? Porque depois ele, na realidade, criou uma ligação ótima contigo, tem as Sim, relações, sim. sofre quando é afastado. Não sei, que considerações é que isso te levou a pensar nesta necessidade de pertença e onde é que o Anthony se posiciona? O pertencer é uma keyword muito importante neste documentário, porque, aliás, a versão de 20 minutos não mostra a totalidade do projeto. Futuramente, espero que esteja em Portugal. Nós estamos agora numa fase de internacionalização do projeto. Vai ser agora lançado em setembro em alguns países, quem sabe em Portugal. Mas também, o que é importante aqui dizer, isto é um documentário. Um documentário é diferente de um factual program, porque existe uma visão. E é a minha visão. Nós estamos a olhar para o Anthony através dos meus olhos. E a pertença sempre foi uma questão na minha vida. Porque eu nasci no Brasil, a minha família é brasileira, vim para Portugal muito cedo, passei por uma fase em que eu não era nem brasileiro nem português. Viajas e tens passado por... Sim, mas mesmo... Eu sinto-me português. Aliás, eu sinto-me em casa em Portugal. Mas sempre houve aquela coisa, tu não és português. Depois eu vou para o Brasil a falar com a minha família, tu não és brasileiro. E depois eu vou para Londres e eu não sou nada. Eu sou um alien em Londres. Okay. Então houve, de certa forma, uma certa identificação, completamente diferentes contextos. E por isso, de fazer sentido de eu fazer esta viagem. Depois, agora, relativamente ao Anthony, questão de pertença, para ele sempre foi uma batalha descobrir quem ele é. Ou, aliás, ele sabe quem ele é, mas é encontrar onde ele se sente bem. E quando eu digo onde se sente bem, é não somente visualmente, porque ele olha para o espelho e não se identifica com a imagem que tem. Sim. E também onde vive. E há aqui um paralelismo até com questões de identidade de género e das tantas as pessoas e até transgénero, das pessoas não se identificar com o seu corpo. Mas isto parece levar as coisas um bocadinho mais longe, extremo, não é? É um extremo. Nós estamos a falar de uma transformação física radical, não é? Sim. E naqueles 20 minutos há lá uma pessoa que diz, quer dizer, quando estamos a pôr coisas nos lábios ou coisas no peito, tudo bem, mas depois outro tipo de transformações olhamos de esgueira, se calhar não faz sentido. Sim. Mas até na cirurgia plástica mais clássica, chega a um ponto em que nós dizemos, ok, está aqui qualquer coisa que parece que esta pessoa, se calhar, há algo subjacente a esta vontade. Sim. Nós estamos a falar aqui de uma questão de identificação, que é muito importante. Vamos começar do início. Eu, quando descobri quem era o Anthony Loffredo, eu não sabia se esta história era verdadeira, não sabia quais eram as verdadeiras intenções dele. Não sabias se aquilo era tinta ou se Sim, era... mas depois de algum tempo começas a ver algumas fotografias e vídeos e pensas, é impossível. Claro. Aliás, só para vocês terem noção, o Anthony Loffredo teve alguma exposição mediática há uns anos atrás e ele cortou relações com o mídia porque não se sentia à vontade porque as pessoas utilizavam para o clickbait. Então houve um processo de 8 meses de namoro, se assim podemos dizer, em que nós estávamos a falar no Instagram e depois, entretanto, no WhatsApp, para criar uma relação, para que ele confiasse em mim, para chegar ao México. Aliás, até quando eu chego ao México, eu digo, antes mesmo de entrar para o avião, eu já estou tão habituado à imagem do Anthony que eu já sou imune. Mas depois, quando tu vês a pessoa à tua frente, é completamente diferente. Depois, fui para o México para descobrir de facto quais eram as suas intenções e o porquê dele estar a fazer esse tipo de modificações. Isso é uma coisa, porque há muitas pessoas que fazem uma tatuagem por gosto. Claro. Ele podia fazer isso por gosto. E quem sou eu para estar a julgar e não cabe a mim estar a fazer esse tipo de julgamento. Mas eu tinha um pressentimento que havia alguma coisa por trás daquela imagem. E, de facto, isso agora é a minha verdade, porque lá está, o documentário conta... O meu trabalho eu tenho ferramentas para ajudar outras pessoas a comunicarem a sua verdade. O que nós vemos no documentário é a verdade que eu senti, porque há muitas pessoas que perguntam, mas aquilo é personagem, é mentira. É assim, eu passei uma semana com ele. Certo. Quando eu digo uma semana com ele, foi a verdade que eu senti. E eu acho que... Tu sentiste genuinidade nele, na forma como ele contou todo o processo. Sim, e... de facto, isso consegue transpirar no próprio documentário? Sim, isso foi uma das minhas maiores preocupações. Não necessariamente a gravar foi muito orgânico, mas na edição eu queria ter certeza que
o que eu sentia naquele momento transparecia na edição. E depois, então, eu vim a descobrir, de facto, é uma questão de identificação. Nós temos de ter muito cuidado a tratar do assunto, porque é um assunto muito delicado, mas eu posso confidenciar convosco que, quando eu estava a andar na rua com o Anthony, outras pessoas, quando nós não estávamos a gravar, vieram falar connosco não, com o Anthony, e diziam, eu sou como tu. E para mim, ok. naquele momento, para mim foi assim, eu não estava nada à espera. Era uma história que eu não estava à espera. E vir a descobrir que há outras pessoas, há muito que ainda nós não temos noção. Que Tu achas que, de alguma maneira, a história que tu estás a contar neste documentário pode levar a outros inspirarem-se um bocado nesta realidade que o Anthony acaba por apresentar e, de alguma maneira, libertarem-se das amarras que a sociedade impõe e na qual estão inseridas, não é? E tentar quebrar essa barreira que, ao fim e ao cabo, o Anthony acabou por quebrar? Sim. Sobre as intenções do documentário, eu sou muito egoísta. Eu fiz muito por mim. Certo. Por mim. Porque eu gosto de experienciar a vida, mas a mim é um bocado indiferente se vai inspirar ou não? Não é inspirar, eu quero... Mas vai ser impactante, tens essa noção. Tu queres focar a atenção nesta situação A minha intenção, e mostrar uma realidade. A minha intenção em qualquer conteúdo que eu faço, se for inspirar ou não, eu quero gerar discussão. Okay, eu quero que as pessoas falem sobre o assunto. Eu não quero que... Eu não estou a dizer que toda a gente agora, depois de ver o Anthony, tem que concordar com a maneira dele viver a vida. Ou de ver o próprio Eu gosto sim. de gerar discussão. Aliás, sim. Eu recebi um e-mail do Channel 4. Eles estão muito contentes, não só porque neste momento é o número 1 da série, e parabéns por isso. Sim. Yes. Sabe bem. É assim... sabe bem, eu não vou mentir. Bem. Números sabem sempre bem. Mas o que sabe melhor é saber que é um dos documentários com mais engagement neste momento. Certo. Ou seja, que gerou, de facto, uma discussão sobre o assunto. Eu não estava à espera disso que tu nos contaste, que havia pessoas que chegavam e diziam... Mas agora, acabaste de dizer que eu sou muito egoísta em relação às minhas, ao objetivo que eu tinha com o documentário. Mas, durante aqueles 20 minutos que eu vi, tu, a certa altura, pareces ter criado uma ligação com ele, até de amizade, porque até tens aquela cena que ligaste à tua avó, porque sentiste que o teu amigo tinha sido atacado e quiseste compreender ali algumas coisas. E não sei se tens uma resposta para isto, mas o que é que tu gostavas que acontecesse na vida do Anthony, para ele? Sim, o Anthony é um amigo. Neste momento é um amigo. O que eu quero para a vida do Anthony? Paz. Ele encontrou, de certa forma, paz no México. Ele é francês. Ele aprendeu a falar espanhol durante o Covid. Ele esteve preso em Barcelona a aprender a falar espanhol e depois foi para o México porque foi um sítio onde... E isso é muito interessante porque depois, o México foi um país que, de certa forma, pelo menos Guadalajara, aceita o Anthony como é. Em outros países, principalmente na Europa, ele não pode andar na rua sem ser ou atacado ou... É difícil a vivência dele. Eu gostaria que ele encontrasse alguma paz no dia-a-dia dele, porque... Mas paz externa, em relação ao mundo exterior, em relação a ele, ou também interna? Interna, de facto, mas eu acho que ele sabe onde ele está a ir. Ou seja, ele sabe muito bem como encontrar a paz interna. Eu, se pudesse desejar-lhe alguma coisa, é a paz a viver neste mundo. Okay. Porque não é fácil. Não é nada fácil. Não é nada fácil. E eu fiquei impressionadíssimo no México, como as pessoas estavam tão abertas, porque se vocês pensarem, o México, principalmente Guadalajara, se não estou em erro, há 10 anos atrás, fazer uma tatuagem na cara era ilegal. Ou seja, eu era visto como eram os criminosos. Certo. Então, foi interessante, e depois também é interessante, e não é explorado nessa versão de 20 minutos, infelizmente. Supostamente, os primeiros povos que tiveram contatos com aliens foram os maias e os incas. Sim. Então, é interessante ver que há uma razão de ser, há uma razão dele lá estar. Indiana Jones. Ele pertence ao México. Sim, mas eu gostaria muito que ele tivesse alguma... Porque lá está, eu já trabalhei com celebridades muito grandes e
eu posso dizer que mesmo celebridades muito grandes podem se disfarçar e podem andar na rua. Quer dizer, também depende da celebridade, mas conseguem encontrar alguma paz. E quando acordam todos os dias, olham para o espelho, não pensam, vamos agora dizer qual é a celebridade do momento, vamos dizer Harry Styles, eu sou Harry Styles. Não, ele é uma pessoa normal, não é? Claro. O Anthony, todos os dias, ele pode ir para qualquer país que seja. Qualquer sítio que ele seja, ele vai ser sempre o Black Alien. Mas ele Exato. procurou essa realidade. A própria nomenclatura Alien afasta-o praticamente da espécie. Sim, mas quem deu o nome de Black Alien não foi o Anthony, foi a imprensa. Okay. Mas ele, quando procurou este look, inspirou-se, imagino... Sim. Ele, se não estou em erro, ele tinha por volta de 7 anos quando ele questionava-se. Ia-te perguntar isso. Quando é que ele pela primeira vez pensou? Desde miúdo. Ele questionava-se porque é que eu tenho 2 mãos, porque é que eu tenho 10 Sim, porque dedos. o enquadramento familiar enquanto criança era um enquadramento perfeitamente normal. Sim. Claro que eu não tenho acesso à realidade dele na altura e depois uma coisa que eu tive que respeitar muito é que, apesar de eu ter criado uma relação de amizade, eu tinha que perceber o que é que, de facto... Levavas ao domínio público ou não? Exatamente. E o que é que ele queria partilhar? Exatamente. Porque depois chega a um ponto que... como eu agora estou a conversar convosco, eu já me esqueci que nós estamos aqui à frente de câmaras, não é? Okay. E isso passa-se muito, principalmente num documentário observacional, em que o câmara está mais afastado, nós estamos ali a viver. Então, eu tinha que ter tinha algum distanciamento e perceber realmente onde é que eu já estou a atingir um limite, porque depois nós na edição. Mas então, voltando ao que estavas a dizer, de facto, ele teve uma família que, se assim podemos dizer, normal. E ele era um tipo normal. Ele tem fotografias de alguém que trabalhava o corpo. Sim, ele tinha a aparência que nós imaginamos que um ser humano deve ter. Vamos, se assim podemos assim dizer. Se é normal ou não é normal, pronto, isso é um outro debate. Sim, mas ele tinha certeza daquilo que ele queria fazer, ele sabia que queria mudar o seu corpo, não tinha noção como é que poderia fazer e ele esperou até chegar a um ponto que ele disse que era o ponto de maturidade, de tomar essa decisão. Ele estudou, ele estudou marketing, depois ele, antes de começar a fazer as modificações, ele disse, eu preciso ter uma experiência nova, foi para a Austrália, ele trabalhou em campos de banana. Exato. Ou seja, ele estava, como qualquer outra pessoa nesta fase da vida, a tentar descobrir quem é e o que é que quer fazer da vida. E depois ele sabia ele sabe como é que ele deve, ele sabe como é que ele se identifica, como é que o corpo dele deveria ser. Depois foi fazer o estudo de como poderia então alcançar o objetivo. O documentário e a forma como tu arquitetaste todo o storytelling deste documentário não deve ter sido fácil para ti, porque sente-se durante o documentário que tu conseguiste de facto aproximar-te do Anthony. E depois, obviamente, eu acho que houve sempre aquela tentação de humanizar e de alguma forma quase criar aquela sensação de eu não queria dizer ter pena de alguém que decidiu ter estas decisões na vida, não é nada disso. Mas às vezes pode ficar com a ideia... Mas nós podemos ter pena. Atenção, nós podemos... Como qualquer outra pessoa, eu posso ficar muito feliz por ti por uma razão, sentir pena por outra, mas não deixo de gostar de ti Exatamente. Atenção, eu senti todos os sentimentos que possam imaginar. Houve momentos que eu tive pena? Sim, tive. Eu acho que é uma coisa completamente normal. Este processo implicador. Sim, implica desconforto, quando é julgado. Não, e tu estás a falar de transformações físicas muito sérias, radicais, que impactam para o resto da vida dele, não é? Não são coisas mas olhem que são altamente... Agora, só por curiosidade, porque lá está, eu estive no estúdio onde é feito esse tipo de transformações, pessoas de todo o mundo vão para Guadalajara para fazer esse tipo de modificações. Eu digo, pessoas que vêm do Japão, da LA... Sim, fazem implantes. Sim, podem fazer qualquer tipo de transformação. Mas quando eu digo qualquer tipo de transformação, é desde a amputação de alguma parte do corpo, por exemplo, tenho as orelhas demasiado para fora, vou só... Exato, estéticas. Ou seja, são questões estéticas. Mas
E eu imaginava, por exemplo, a bifurcação da língua. Eu não tinha noção que nós podemos cozer a língua outra vez e depois volta ao normal. Volta ao normal. Ou seja, claro que a amputação de dedos, que ele amputou 2 dedos, é irreversível. Mas muitas das modificações que são feitas, por exemplo, os próprios implantes, pode ser São retirado. reversíveis. Sim, são. Olha, Artur, quero-te perguntar, como é que nós podemos ajudar, ou como é que o público pode ajudar a trazer então este documentário para Portugal, que eu sei que é um desejo teu. Sim, bem, primeiro assistir a versão de 20 minutos dava muito jeito. Comentar, Que queremos são a 20 versão completa. Que são 20 minutos que se veem rapidamente. O tempo passa e tu dizes, olha, isto foi tipo, extraordinário. Está muito bem editado, a história está muito bem contada. A edição foi feita em Portugal. Foi feita cá em Portugal? Sim, sim. Eu fiz questão de trazer para Portugal. A versão de 20 minutos, muito obrigado. A versão de 20 minutos é uma versão digital, ou seja, para o YouTube. Os cortes são rápidos. A versão do long form é diferente. É Respira bem diferente. mais. Respira. O que imagino que a tensão então seja outra, completa. Sim, aliás, o comentário que é feito é como se fosse cinema europeu. Agora, o que eles querem dizer com cinema europeu, não sei, mas eles dizem que é uma coisa boa. Respira muito mais. A versão do YouTube tem uma cadência. Sim, porque uma coisa que depois é diferente de Portugal e Inglaterra, por exemplo, nós chamamos o Channel 4. Channel 4 são todas as plataformas. Sim, claro. Desde o streaming platform, chama-se Channel 4, YouTube, o canal linear, não existe a separação Já mais... uma perspectiva 360. Mas depois os conteúdos são feitos para cada Claro, plataforma. são ajustados. Amo. Olha, sentes que o sucesso que isto está a alavancar para ti pode-te dar força e impulso para contares ainda mais histórias e se calhar com mais... Tipo, o teu passo... Já tens na cabeça qual é que é o teu próximo passo? Sim. Já? Ou seja, Segredo? isto... Não é questão de ser segredo, mas, por exemplo, o Black Alien, eu sabia da possibilidade de fazer o Black Alien há um bom tempo e não comentei com ninguém. Eu gosto de... É um ritual já, é? Sim. Depois, quando eu começo a perceber, quando eu não digo, as coisas acontecem. Então já passa a ser Sim. Okay. E fazes muito bem. Mas, sim, quero contar mais histórias. Essa é a minha intenção. Tenho histórias que quero contar. Vais abraçar este conceito? Sim, mas uma coisa que eu quero aprender na vida, e eu aprendi com o Anthony, é viver o momento. O Anthony vive muito o momento. Vemos essa parte na versão de 20 minutos. Apesar dele pensar como ele quer ser futuramente, ele vive muito presente. Muito presente. E eu nunca tinha conhecido uma pessoa que vivesse o presente tão bem. Então, em vez de ficar na ansiedade de pensar, epá, não posso perder esta onda para ir para o próximo projeto, não, eu quero... Respeitar o timing das coisas. Vocês não têm noção quanto eu trabalhei para este programa, para este documentário. Horas de edição a gravar, sem dormir. É um momento de aproveitar e depois estar a discutir com as pessoas. Eu gosto muito de ouvir a opinião das pessoas, aquilo que não gostam ou gostam. Estou a sentir muito prazer em ler os comentários. Eu estou a receber uma carrada de DMs no Instagram. Apesar das pessoas não me seguirem. Atenção, eles só vão lá e mandam-me DM. Como assim, malta? Qual é a conta? É o meu nome, Artur Borel. Mas eu não digo isso para mas o que eu acho que tem piada... Artur é Arthur, com H. Sim, é com H. O que tem às piadas das pessoas eu não tinha noção que... Eu pensava que ia fazer um documentário que as pessoas iam ver. Agora, de entrar em contato comigo... recebi várias mensagens de várias pessoas que disseram, desde pessoas mais velhas, agradecerem por ter feito isso, porque conseguem perceber mais os filhos. Não neste contexto, mas eu fiquei um bocado impressionado como é que isso teve algum impacto. E depois as pessoas quererem partilhar isso, sabe muito bem. Então eu quero curtir. Agora, há comentários maldosos e esses são os melhores. Muito bem, muito bem. Para rir. Arthur, ficou aqui bem patente o teu desejo. Vamos trazer então este documentário para Portugal. Malta, procurem The Black Alien Project, Channel 4, no YouTube. Vão comentar, digam que querem o documentário em Portugal, porque nós, pelo menos aqui nas Manhãs Maggie, queremos. Queremos, sim, senhora. E queremos ver mais trabalhos do Arthur e queremos ver, sobretudo, a nossa produção e, obviamente, representando aqui um bocadinho a produção portuguesa, vingar também nesta área do storytelling deste género, porque, de facto, é bastante... Este documentário mostra uma realidade que não é uma realidade única, à volta de uma única pessoa. Há várias realidades semelhantes, não necessariamente no contexto do Anthony, mas noutros contextos. Portanto, há aí muita história para contar e que eu espero, de facto, que tu nos tragas até nós. Tá bem, Muito Arthur? obrigada por teres passado aqui pelas Manhãs. Muito obrigado, Arthur. Obrigado.